As maiores mentiras católicas. Maria Imaculada. Lembrando que o catolicismo não tem apenas a Bíblia como regra e prática de fé. Tem também a tradição e o magistério, que fazem parte do seu sistema doutrinário. Os católicos afirmam que Maria, durante toda a sua vida, não pecou. Usando esse raciocínio da Imaculada, para que isso realmente acontecesse, a mãe de Maria não deveria ter pecado e sua avó também não. E assim por diante, até chegar em Eva. Ou seja, é impossível. É daí que entram as falácias do magistério e da tradição. No Salmo 51, versículo 5, Davi fala sobre a depravação total, quando ele diz que foi concebido em pecado por causa da sua mãe, que também era uma pecadora. A única herança que recebemos de nossos pais no Éden é o pecado, e Maria provou dessa herança quando foi concebida. Agora, se ela fosse gerada pelo Espírito Santo, aí seria outra história, mas não foi o que aconteceu. Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, e Maria está incluída nessa lista. Inclusive, Paulo dizia que era o pior dos pecadores. E a resposta dos católicos é que não diz que realmente Maria pecou nessa passagem. Se for usar esse pretexto, Daniel, Jeremias, Isaías e João Batista também não pecaram, porque não há nenhum texto dizendo isso. Agora, antagônico a isso, há textos bíblicos que dizem que somente uma pessoa não pecou. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que Jesus foi tentado e não pecou. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, diz que Jesus não cometeu nenhum pecado e que nenhum engano foi encontrado em sua boca. A única pessoa que a Bíblia realmente é clara ao afirmar sua natureza humana e divina e sobre seu estado de santidade e impecabilidade é Jesus, porque não faz sentido pedir perdão para alguém que também pecou. Nesse caso, o sacrifício na cruz seria em vão. Como pode um pecador morrer por pecadores? Tem que ser alguém santo, imaculado e sem pecado, que não foi o caso de Maria. Assim como João Batista, Pedro e Paulo tiveram aqui os seus legados, Maria também teve a sua função como mulher e foi agraciada por Deus. Mas isso não a torna uma santa diante da igreja. O padre Paulo Ricardo já chegou a afirmar que Maria faz parte da Trindade e que os anjos estão assistindo à sua divindade. Uma baita heresia católica. Além disso, não encontramos nenhuma passagem bíblica dizendo que realmente podemos venerar a Maria. A verdade é que Maria se tornou a quarta pessoa da Trindade para os católicos. Maria não pode ouvi-los e não está preocupada em ser venerada. Está repousando no paraíso e desfrutando da plena paz em Cristo. E se Maria não tinha pecado, por que Deus escolheu Jesus e não ela? Não odiamos Maria, amamos ela, assim como muitos homens e mulheres que foram importantes na Bíblia. Mas endeusar sua pessoa é idolatria e vocês católicos estão quebrando um dos mandamentos. Não importa o que o magistério e a tradição dizem, homens são propícios em errar, mas a Bíblia não. Portanto, entre o magistério, a tradição e a sua opinião, eu fico com a Bíblia.